Olá, Cláudia, tudo bem? Quero agradecer esse convite do Ângelo, saudar o Casimiro e, portanto, a Frente Brasil Popular, o Sidão, o Carlos Alberto e o prefeito Meira e o meu bom amigo Márcio Postman, que revelou que tem uma memória melhor que a minha, porque eu me lembrava de ter entrevistado o Márcio quando eu estava na Band, tinha um programa chamado Fogo Cruzado, e ele era um dos participantes frequentes desse programa. Eu gostaria de iniciar as minhas palavras tratando de um assunto dos últimos momentos, dos últimos instantes. O governo provisório acaba de nomear Maria Silvia presidente do BNDES. Maria Silvia, que foi funcionária do Benjamin Steinbrück e foi sumária e misteriosamente demitida. E eu gostaria de me reportar desde já ao meu livro Quarto Poder, que na página 389 conta o seguinte: recolhi o testemunho de um dos presentes à reunião decisiva do grupo da economista Maria Silvia com Carlos Lessa, então presidente do BNDES no primeiro governo Lula, para resolver a dívida da Globo com dinheiro público. Nessas horas, a intervenção do Estado é virtuosa. Depois de uma articulada exposição de Maria Silvia, Lessa estabeleceu uma condição para prosseguir. Ela era a líder de um grupo de empresários do setor de comunicação que tinha ido ao BNDES tomar uma grana do BNDES para salvar as empresas de comunicação. E aí o Lessa estabeleceu uma condição preliminar. A nossa conversa não pode ir para frente se os senhores não assumirem o compromisso de que não vão demitir ninguém. Se o BNDES do Lessa emprestasse, nenhum funcionário das empresas beneficiadas seria mandado embora. A negociação se encerrou ali. Ou seja, o governo provisório acaba de nomear para o BNDES quem foi ao BNDES pegar uma grana para a Globo. E agora é a sopa no mel. Agora está tudo resolvido. Eu queria também, em homenagem aos meus amigos, o Casimiro, o Ângelo, o Carlos Alberto e todos, rememorar uma experiência que eu tive agora, no fim de semana, num congresso do Sindicato dos Bancários da Bahia. Lá ouvi o presidente da Federação dos Bancários da Bahia, o Emanuel, que fez um pronunciamento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nessa hora grave, precisamos fazer com que os diversos grupos que vão às ruas e estão se organizando para enfrentar o governo provisório não se dispersem, cada um com uma meta, cada um com um objetivo, cada um com uma estratégia, cada um com uma bandeira. É preciso haver uma unificação do trabalho, uma unificação das forças em torno de um objetivo. E não há objetivo mais claro, não há um imã mais poderoso do que a palavra plebiscito. Ou seja, eleição já, que é a proposta original do PCdoB, e eu próprio ouvi da deputada Jandira Fegali a observação: nenhuma palavra une mais, comove mais, do que a palavra plebiscito. O temor é que o trabalho de enfrentar o governo golpista se disperse entre tantas organizações e tantas lideranças,
concorrentes, ainda que aliadas, e não haja um foco, um alvo, um objetivo, uma meta, um norte. E eu acho que esse alvo deve ser a palavra plebiscito. Acho também, e como eu não sou político, não sou candidato a prefeito de Campinas, não sou prefeito de Hortolândia, eu sou apenas um jornalista independente e ansioso. Aliás, quero dizer que essa expressão ansioso blogueiro eu devo ao grande ministro das Comunicações, o Paulo Bernardo, que disse que eu era muito ansioso no objetivo de construir uma lei de regulação da mídia no Brasil, e eu recebi esse nome, essa alcunha de ansioso com muita alegria. Eu sou um ansioso e nada mais do que isso. Eu quero dizer que também espero que a presidenta Dilma dê um sentido histórico e político à derrota. A derrota precisa ter uma consequência política e histórica. Ou seja, ela se transformar também num instrumento de luta pela eleição. Vargas, quando se matou, deu sentido político à derrota e atrasou o golpe por 10 anos. No intervalo, o Brasil foi governado por presidentes progressistas como Juscelino Kubitschek e João Goulart. E 10 anos são muita coisa. E no dia seguinte ao suicídio de Vargas, o líder golpista, o Lacerda, fugiu. E os carros da Globo foram incendiados nas ruas do Rio de Janeiro. Ele deu um sentido histórico à derrota. A narrativa de que eu vou para o Alvorada, resistir, fica muito bem na autobiografia dela, mas não é, na minha opinião, a resposta política adequada à derrota. Ela deveria usar o mandato de 54 milhões de dólares, de votos, de 54, BNDES, a Globo, 54 milhões de votos e dizer: eu quero eleição para o povo decidir o futuro do meu país. Os movimentos de reação ao golpe têm que sair à rua com uma palavra unificadora, que reúna, congregue, todos falem a mesma língua. Essa palavra é plebiscito. Vamos falar um pouco também de algumas coisas dos acontecimentos correntes, antes de eu me referir de novo ao meu livro. Os amigos viram que o atual presidente da República é informante da Embaixada Americana. Segundo o Wikileaks, ele ia ao cônsul dos Estados Unidos traçar um quadro, na qualidade de presidente da Câmara, sobre as diversas opções, as diversas hipóteses da situação política brasileira. Portanto, ele é um informante da Embaixada Americana. Vamos falar claro. E é um informante de segunda categoria, porque o Merval do Globo e o William Vac do Globo iam despachar e fazer análises para o embaixador americano. Ele despachou com o cônsul. É um espiãozinho. Mas é um espião. E eu me pergunto qual é o chefe de Estado que vai se encontrar com ele para discutir uma questão de interesse nacional. E se no dia seguinte ele encontrar o cônsul no supermercado? Nunca se viu isso. Em nenhuma republiqueta sul-americana ou centro-americana
Se viu um presidente da República que dá informação para o cônsul americano. E o Wikileaks é indesmentível. Ninguém, com exceção do Serra, quando foi apanhado entregando o pré-sal a Chevron, ninguém ousou desmentir o Wikileaks. Porque o Wikileaks é referendado, ratificado por alguns dos principais jornais americanos e europeus, como o New York Times, o Le Monde, o alemão, Die Welt, enfim, Die Zeit. Quem trabalha o material do Wikileaks são os melhores jornais do mundo, o Guardian, em inglês. É indesmentível. Há uma outra informação que me deixou muito preocupado, reveladora do tempo em que vivemos. O atual ministro da Justiça, que acabou de ser desmoralizado pelo Temer, porque ele deu uma entrevista à Folha dizendo que ia acabar com essa história de lista tríplice para escolher o Procurador-Geral da República, e menos de 24 horas depois, o presidente, então, em exercício, disse que ia respeitar a lista tríplice. Se nós vivêssemos em outro tempo, em outras pragas, esse cavaleiro tinha se demitido hoje do Ministério da Justiça, porque foi desmoralizado. Mas ele disse nessa entrevista, confirmou que vai manter na superintendência, na diretoria-geral da Polícia Federal, o mesmo diretor-geral do tempo do Zé Eduardo Cardoso. Ou seja, o diretor-geral da Polícia Federal da Dilma era do Temer. É espantoso isso. É espantoso. Porque esse atual ministro da Justiça conhecia o atual diretor da... Há muito tempo que eles eram amigos. E no governo Dilma, a Polícia Federal se tornou a sede da insubordinação, a sede da sedição. Porque o Zé Eduardo Cardoso não ousava chefiar a Polícia Federal. Ele era republicano e, na minha opinião, covarde. Dizia, Polícia Federal não tem chefe, porque agora vai ter. O novo ministro da Justiça disse, tem chefe sim. Nenhuma instituição pode ter autonomia suficiente para se tornar um poder autônomo. E nenhuma polícia federal do mundo não tem chefe. Nenhuma democracia dispensa a chefia da Polícia Federal. Não tem chefe na Polícia Federal na ditadura. Polícia não tem chefe no tempo do Fleury, que saía por aí matando todo mundo, não dava satisfação a ninguém. E no tempo do Zé Cardoso e da Dilma também não tinha chefe. E a Polícia Federal fazia o que queria e vazava o que queria para quem queria. Agora vai ter cabresto. Agora vai ter cabresto. Porque debaixo desse novo ministro da Justiça, esse diretor-geral vai ter que obedecer. É que antes não tinha ministro da Justiça. O Zé Cardoso perdeu todas as ações que ele moveu quando foi advogado-geral da Dilma. Ele perdeu de 7-0, não é 7-1, 7-0. É um desastre. E foi ministro da Justiça e advogado-geral. Nós assistimos a um espetáculo degradante que fala do que é a mídia brasileira ontem no Fantástico. O Fantástico teve ontem a sua pior audiência, 17,9, a pior audiência da história. E aí, ao entrevistar o Meirelles, a apresentadora do Fantástico, quando terminou a entrevista, se lançou em direção ao colo do Meirelles, pegou as duas mãos do ministro e disse, obrigadíssimo, ministro, parabéns, estamos confiantes, vai dar tudo certo, daqui a 3 meses
Eu vou lhe entrevistar de novo para ver que deu tudo certo. Obrigadíssimo. É imparcialidade total. Claro que vai dar tudo certo. A Maria Silvia foi para o BNDES. Vai dar tudo certo. É que o regime é de mais absoluto despudor. Não há mais censura de nada. Botaram as vísceras em cima da mesa. E a Globo desempenhou esse papel que estamos vendo agora, que eu chamo de farol dos piratas. Os piratas eram o Ministério Público, a Polícia Federal, a magistratura e os outros órgãos de imprensa, que se organizavam e agiam, cada um do seu lado, no seu campo de ação, e todas as noites, para dar unidade àquilo, dar um rumo àquilo, o Jornal Nacional traçava a linha. Fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, o outro fez aquilo, o outro fez aquilo outro, e a meta é essa. Era o farol dos piratas, os corsários, com os piratas a bordo, se preparando para assaltar o patrimônio do povo, e na treva imensa acendia a luz do Jornal Nacional. Era o farol dos piratas. Era esse conjunto de coxinhas que tinham o papai para pagar os cursinhos vestibulares, os cursinhos de preparação, e entraram para a magistratura, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, e fizeram, e a Justiça, e fizeram essa revolução dos ricos, em nome dos ricos. Aqui se referiu o Márcio Pospo. Foi a rebelião da classe média, a serviço da Casa Grande, como diz o meu amigo Mino Carta. E nada que o Lula e a Dilma tenham feito para apagar o farol dos piratas, ou construir na praia ao lado outros faróis. O farol da Globo iluminava a costa sozinho. Tanto é que todos os ministros da comunicação, do Lula e da Dilma, foram da confiança da Globo. Sem exceção. A começar pelo Miro Teixeira, que hoje está com a Marina e jamais saiu da Globo. Chegou ao Paulo Bernardo, que pegou aquela lei de médios que o Lula encomendou ao Franklin Martins, aos 44 minutos do segundo tempo, do segundo turno. Pegou a lei do Franklin, o Paulo Bernardo, e jogou na gaveta. E foi para a Veja dar uma entrevista, dizendo que a lei do Franklin era incompetente, que o PT não tinha nada que fazer, lei da comunicação, porque isso é censura. E a Dilma bernardizou o Berzoini, que foi para lá e fez o mesmo papel. Troca de canal. Usa o controle remoto. Não era isso? Sem microfone, sem púlpito. O que aconteceu? O governo do PT ficou sem espaço para se defender, sem púlpito, sem microfone. Não tinha com quem falar. Há uma cena comovente, que eu vou botar na segunda edição desse livro. A excelente ministra Tereza Campelo, responsável pelo programa social, tentou vender à Globo uma reportagenzinha sobre o fabuloso programa das cisternas. Ela instalou 1 milhão de cisternas no semiárido. Se ela fosse judia,
o New York Times dava a ela o Prêmio Nobel da Paz. E ela não conseguia fazer uma reportagem sobre as cisternas. E ela foi à minha casa, com 2 assistentes, projetar um PowerPoint com o programa das cisternas. Eu disse, mas ministro, eu conheço. Não, mas eu quero que você veja. A televisão do meu escritório não estava aceitando o PowerPoint dela. Nós fomos para o quarto do filho da Geórgia. Sentamos na cama do filho da Geórgia para ver o programa de cisternas do governo federal. E não teve uma matéria sobre o programa de cisterna. Onde é que já se viu? Não tem espaço para falar das cisternas. E se não podia falar das cisternas, o governo não podia se defender das acusações, não pôde ir à arena da opinião pública para enfrentar o golpe. Desde o mensalão do PT, que o governo foi para trás da porta com medo do mensalão do PT e ficou lá até o fim. E quando o Dirceu e o Zé Genuíno foram condenados sem prova, e o Dirceu foi condenado vou informar que nós estamos ao vivo no nosso Facebook. O Dirceu foi condenado pela teoria do domínio do fato. O Zé Eduardo Cardoso disse o quê? O que é que ele disse? A lei é dura, mas é a lei. Não se discute decisão judicial. Claro. É a turma do Lula. Não é a minha turma. Não é a turma do Palácio. Isso aí não vai subir a rampa. Porque nós somos incorruptíveis e o apanágio do nosso governo é ter sido o governo que permitiu o combate à corrupção. Não vai subir a rampa. Não foi a corrupção que subiu a rampa, foi o golpe que subiu a rampa. Diante da imobilidade, a covardia do governo enfrentar o golpe que começou no mensalão do PT. Não tinha espaço. Não tinha espaço. O Requião contou outro dia que assim que o Lula sumiu, chegou para o Lula e disse, Lula, eu peguei lá no Paraná todo o dinheiro que o Lerner dava para a TV Globo e botei na TV Pública, equipei a TV Pública que estava canibalizada, transformei a TV Pública num instrumento de debate de políticas sociais, fiz um acordo com o Chaves, entrei na Telesur em todo o Cone Sul. Faz isso, Lula. O Lula falou, pô, Requião, vai lá, vai no corredor, entra naquela última porta direita e conta isso. Requião foi lá, era a sala do Dirceu, contou tudo para o Dirceu falou, mas, Requião, você não entende, Requião. Nós já temos uma televisão. Mas qual televisão? Tem uma Globo. Ele e o Lula achavam que com a verba da SECOM iam cantar a Globo. Encantar a Globo. Como se não houvesse uma pequena questão chamada luta de classe. Nós tivemos, durante muito tempo, na verdade, portanto, um governo clandestino. Depois da eleição de 2013, o governo da República era um governo clandestino, que se trancou no Palácio do Planalto. O aparelho era o Palácio do Planalto. A presidenta tinha 2 companheiros de clandestinidade. Um tinha o codinome de Casa Civil, era Luiz o Mercadante.
outro tinha o codinome ministro da Justiça, era o Zé Eduardo Cardoso. E com os dois ela achou que ia governar o Brasil. E saiu da clandestinidade com um programa econômico que o Márcio criticou. O programa econômico do Aécio. E ali alienou os eleitores dela. E achou que era possível governar pela direita. E a direita já estava no golpe. O Gilmar, o Paulinho da Força e o Eduardo Cunha se reuniam de manhã para fazer o golpe na Câmara e acertaram. Agora, a presidenta saiu da clandestinidade. Ela disse que vai lutar. E eu espero que ela tenha o desassombro e assuma a responsabilidade histórica de lutar pelo plebiscito. Botar o povo de volta na rua para votar. Eu quero encerrar essas minhas palavras com um pequeno documento que eu tenho aqui nesse meu livro. É um documento na verdade, eu vou tratar de dois documentos. Um é um documento que eu acho extremamente importante, um dos mais valiosos desse trabalho que eu realizei aqui nesse livro, que são os conselhos que o Roberto Marinho dava ao Armando Nogueira, diretor de jornalismo da Globo, sobre como editar o Jornal Nacional. Que instruções o Roberto Marinho dava ao seu diretor de jornalismo para editar o Jornal Nacional? São 3 instruções, Márcio. A segunda instrução é, veja, ao editor-chefe do jornalismo da Globo: não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Terceira instrução. Viu, Cláudia? Está ouvindo? Terceira instrução. Se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e o Brizola morrer, mesmo assim, você tem que me consultar para saber se pode ou não pode dar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Se você substituir Brizola por Lula e Dilma, essa ordem está em vigor. E a primeira, que é mais importante, na minha opinião, é uma síntese perversa e, ao mesmo tempo, genial, de quem tem a consciência de que é um monopolista da mídia. O Globo é o que é, mais pelo que não deu do que pelo que deu. Ou seja, porque ele interditou, ele cerceou, ele censurou, não deixou o preto, o desdentado, a mulher, o homossexual entrarem no Jornal Nacional. É por isso que ele tem o poder que tem. E o PT não foi capaz de construir uma alternativa a esse poder que o destruiu, provisoriamente. O último documento que eu tenho no meu livro é o documento do dia 31 de outubro de 2006, que eu anotei aqui com a minha letra. Um dos produtores dessa ideia. E eu gostaria de começar por um aspecto que mencionou o professor Ladislau Dalbor, que é o que está referido no próprio título do livro, né? Internacional do Capital Financeiro. Pode parecer, a um primeiro olhar assim mais avisado, um título meio panfletário, né? Parece uma coisa conspirativa. Há uma nova internacional que se reúne. O problema é que
se nós observamos o mecanismo histórico de constituição